de ver mais irmãos outra vez. Graças a Deus. Há tanta benção, realmente há, mas também nós há tanta dor por tudo que está a acontecer lá na Ucrânia, não? Muitos irmãos na fé estão lá nessa nação. Esses irmãos têm sido entre os mais ativos da Europa do Este em enviar missionários a esta nação. As igrejas, muitas delas são muito ativas e certamente entre eles há muitos irmãos na fé. E estão a enfrentar o pior, que ninguém quer enfrentar, não? Então, eu gostaria que alguém nos dirigisse em oração só focado nisso, pedindo que Deus faça sua vontade no meio de tudo isso. Luís Miguel, por favor, nos guiarias. Senhor, agradecemos que estamos aqui hoje unidos e vimos pedir pelo povo da Ucrânia. Cuida deles, Senhor, guarda por eles. Pedimos também que, não só pelo povo da Ucrânia, mas também outros povos que vivem no meio de conflitos, passam fome, Deus por eles. Pedimos também que abençoe os nossos Deus. Amém. Amém. Obrigado. Bênçãos a muitos. É tão bom poder ver um Zongo e Lucia conosco hoje. Outra vez, Rosalina pode estar, e toda a família Lapusta outra vez. Obrigado, irmãos. Jéssica, outra vez no nosso meio. Zang e Norma e eu tivemos a oportunidade ontem de conhecer seu sobrinho, o filho de Natália e Abel. E a Norma teve a oportunidade falando com Natália. Ela tem muito desejo de poder vir à igreja. Ela fez uma profissão de fé em Cristo naquele chá. E ela quer trazer aquele menino e educá-lo à volta da palavra de Deus. Então, é que oramos para Abel, que ele também conheça o Senhor e seja uma família em Cristo, não? Então, grande benção conhecê-los ontem, ou vê-los, visitar com eles. E é pequenino, mas já Zhang ia tentando ensinar um bocado de chinês. Desculpa. Então, outras bençãos. Quem tem uma coisa para compartilhar? Se é petição de oração ou uma benção que gostarias de compartilhar? Sim, Iva. Temos orado pela minha prima Buia. Sim. Ela ontem mandou uma mensagem. Fez exames de ataque de cabeça, porque tinha feito radioterapia à cabeça e está a fazer quimioterapia. Quer a parte da cabeça, o nódulo está menor, e também da parte do corpo, a quimioterapia também está a fazer efeito. Como eu tenho dito, eu não sei em relação à sua salvação, mas ela tem referido sempre e disse que tem orado muito a Deus e que ela só queria ter mais tempo com as pessoas que gostam. E agradecer as nossas orações. E sei que a Igreja vai interceder também para que tenha a oportunidade de alguém ir
e compartilhar a palavra e receber. Para mim é uma bênção e acho. Amém, amém. Às vezes oramos e pode ser que temos pouca fé. Mas sabemos que devemos lembrar essas pessoas, não? Mas a Deus significa bastante. Primeiramente, Ele ama a Buia mais que ninguém. E ama a ti. E em seguida, quando nós simplesmente obedecemos, Ele é glorificado. E Ele opera. Se seja que ela tenha muitos mais dias, ou seja, curado completamente, mas que ela abre seu coração a Cristo é importante, porque um dia desses vamos deixar tudo isso. Vamos estar na presença de Jesus Cristo pela eternidade. E tudo o que era tão importante aqui já esquecerá. Então, mas que benção de ouvir um bocado de alívio e benção para a Buia. Continuamos a orar por ela, que ela conheça ao Senhor e que tenha à sua volta alguém para amá-lo com a palavra de Deus. A ela e a Maite. Quem mais tem uma coisa que gostaria de compartilhar? Que boa notícia para a Buia. Quem mais tem uma coisa? Daniel e a Bethany fez anos ontem. 3 anos, e mais 20. 23, cumpriu? Sim. Sim, Javier. Eu queria pedir oração por um rapaz que chama-se Alexandre, tem 14 anos, está na nossa cidade. O rapaz tem diabetes tipo 1 e tem 4 níveis de desnutrição. A sua família não tem maneiras de suprir as suas necessidades. E tem também, acho que tem uma infecção, não me lembro onde, mas o seu estado de saúde está super fraco, super fraco. E talvez, neste momento que estejamos a falar, esteja nos seus últimos momentos. Então, queria pedir pela sua alma, não sei se conheceu o Senhor, mas que as nossas orações façam alguma coisa por ele. Pai, tu sabes quem é Alexandre. Tu sabes de tudo quanto é ele. E o amas. E tu queres que seja salvo. Se já não é. Envia a seu lado alguém com a verdade de Cristo, a sua família, sobre as suas necessidades, como eu sabemos, Pai, que há milhares e milhares e milhares, milhões. Mas não pensamos pouco por causa de tanta necessidade. Como Alexandre, que cada um de nós seja um testemunho para eles e que muitos venham a conhecer-te antes que seja tarde demais. Tenha a tua vontade na vida de Alexandre, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Eu luto com esses aparelhos, não? E
Às vezes ouço bem, às vezes não ouço nada bem. Mas desfruto ouvi-los cantar. E, que bom que na minha igreja, cedo na minha vida, nos ensinaram a cantar e não poupar, mas cantar ao Senhor e não estar preocupados. Muito obrigado, irmão. Estamos a continuar com algumas perguntas e vos lembro, se tem alguma pergunta quanto a os últimos dias, as profecias, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, escreva-o. Pode enviá-lo por no Facebook, na mensagem ou só escrito. Mas se tem alguma área que queres que tentamos ensinar, pois precisamos disso para continuar essa série, de saber tuas perguntas. E eu preciso pelo menos uma semana para tentar preparar uma resposta boa e bíblica. Então, hoje nos toca, deixa-me encontrá-lo, nos toca uma pergunta que foi apresentada quanto a o que se chama na Bíblia Gog e Magog. É um cenário em que uma grande aliança ataca a Israel numa batalha. É horrível, mas é uma coisa verdadeira que vai acontecer e devemos estar conscientes. Quando o Senhor inclui estas diferentes profecias nas Escrituras, obrigado, Eli. Quando Ele inclui estas profecias, é para que nós saibamos. Não é só lá para tomar espaço nas Escrituras. É para que os crentes que estão vivendo nos últimos dias estejam conscientes do que vem e não sejamos ignorantes. Há coisas que não sabemos e não vamos saber, mas há muito que Deus tem revelado para que saibamos e estamos conscientes nesses últimos dias. Então, são muitos e horríveis os eventos que acontecem durante a última semana da profecia de Daniel, que se descrevem com mais detalhe no livro de Apocalipse. Quase todo o livro de Apocalipse dedica-se a descrever essa última semana, o que chamamos a tribulação. Os primeiros 5 capítulos, Deus não utilizou para isso. Isso são 7 mensagens às 7 igrejas do primeiro século. Então, e lá conseguimos muita edificação para nossas vidas, destas 7 mensagens. Mas começando com capítulo 6 até capítulo 20, toca esse tempo que nós chamamos a tribulação. Mas na profecia de Daniel se refere como a última semana de 70 semanas de anos. Então, o anjo Gabriel acertou com Daniel que o objeto das 70 semanas era o povo de Israel e sua santa cidade de Jerusalém. E já pensamos nessas semanas de anos que Deus ia tratar com seu povo escolhido e quanto tem custado e custará para que aceitem o Messias Jesus Cristo. A última semana
que não tem acontecido, a última semana que introduzirá o anticristo e seu governo será um ponto crítico na história, porque marcará a última tentativa do homem a governar-se, que terminará com devastações além da nossa imaginação. Agora, o primeiro cavalo do capítulo 6 de Apocalipse são 4 cavalos apresentados: branco, vermelho, grisalhado ou cinzento e preto. E são explicados neste capítulo 6. Mas o primeiro cavalo de Apocalipse 6, o cavalo branco com seu cavaleiro, o anticristo, é dado uma coroa e o arco que leva na sua mão é para ser vitorioso e vencer. O segundo cavalo, vermelho, é o anticristo a conquistar por guerra as nações que não lhe deram ou que não lhe darão a coroa. Eles resistem seu governo, mas são conquistados. Então, há muito que não sabemos quanto aos detalhes dessas profecias, mas também há muito que Deus nos tem dado para saber. Em relação ao primeiro cavaleiro, o anticristo, a receber... Desculpa. Em relação ao primeiro cavaleiro, o anticristo, a receber a coroa, queremos pensar nisso porque houve uma pergunta referente à batalha de Gog e Magog. No gráfico previamente dado, notarás que há 2 eventos de Gog e Magog. A primeira e a segunda. Então, colocamos a primeira ao início da tribulação, dos 7 anos da tribulação. E colocamos a segunda ao fim do milênio de Cristo. Então, passa a tribulação e logo os 1000 anos do reino de Cristo. E no fim desse milênio, há outra batalha de Gog e Magog. Então, se podem confundir, não? Então, são 2 disso. Então, há opiniões referentes ao primeiro, de quando é exatamente que vai acontecer. Nós pensamos aqui no início que, como vamos a mencionar, realmente achamos que isso causará que o anticristo receba a coroa. Uma coisa tão horrenda que o mundo determina que os armamentos têm que estar baixo de um controle de um governo global. Então, há diferentes opiniões quanto a quando é o tempo desta, pode acontecer em outros momentos da tribulação, mas é nossa pensar. Em Ezequiel 38 e 39, é onde encontramos esta batalha. Em Ezequiel 38 e 39, o profeta escreveu um ataque de guerra contra o povo de Israel. Depois de que o povo estivesse de novo na sua terra, que foi prometido por herança a Abraão, a Isaac e a Jacob. E esta guerra, um ponto que devo mencionar. Depois de que estejam na sua terra de promessa, como nação novamente, e antes que eles acreditem no Messias Jesus Cristo. Então, a nação de Israel foi declarado pelas Nações Unidas em 14 de maio de 1948.
E apesar dos muitos ataques sobre Israel pelas nações muçulmanas nessas décadas, nunca ha havido um cenário nada igual ao que Ezequiel descreve. Então fica para se cumprir ainda. Em Ezequiel capítulo 38, vamos ver algumas coisas. Vamos ler primeiramente versículos, começando com o versículo 1. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho de homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas suas tropas, a casa de Togormá, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, despoite, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serva-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás a terra que se retirou da espada e que se veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor: acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não moradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, habita no meio da terra. Sabá e Dadá e os mercadeiros de Tarsis e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza ao filho do homem e diz a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento, exército numeroso. Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem que cobrir a terra. No fim dos dias sucederá, e hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog.
todo o capítulo é importante, mas vamos ler até lá. Então, primeiramente, quem são os participantes nesta batalha de Gog-Magog? Deus. Deus vai colocar nos queixos de Gog ançóis e virar sua cabeça contra a terra de Israel. Este é o alvo, para tomar despojo de Israel. Então, Deus, primeiramente. Segundo, Gog. Há muito escrito por milênios, literalmente, a referência e escrituras quanto a Gog, escritos seculares. Então, mas parece ser Rússia, Gog. É certamente a maioria da opinião, tanto antigamente como hoje em dia. Mas Gog, Magog, Gog é a terra de Magog, ok? E Magog é o príncipe entre certos irmãos, vamos ver isso. Príncipe, a palavra hebraica para príncipe é Rosh. Ele é chefe de Mesec e Tubal, seus irmãos. Também está listado na lista de países Pérsia, Etiópia, ou foi chamado, Etiópia, Cush em outras versões, Put, que é Líbia, historicamente Put e Líbia são intercambiáveis. Também se menciona Gomer, todas as suas bandas, e Togarma. Então, pode ir à internet e encontrar muitas opiniões, mas a grande maioria vão dar-te uma coisa semelhante a isso. Gog é Rússia. Mesec era o nome que tornou-se Moscou. Moscovo, dizemos em português. Gomer ficaram nesse, é um dos filhos de Noé, Gomer. Desculpe, de Jafet, então é neto de Noé, Gomer. Também é neto de Togarma, Tubal. Então, essas famílias radicam ainda nestas zonas, as descendentes. A maior opinião que cobre esta área. Estamos a falar de tribos, de famílias, de Gênesis capítulo 10, a tabela das nações, depois do dilúvio. Então, essas nações ou famílias são mencionadas. Também está mencionado Pérsia, Irão, hoje em dia. Está mencionada a Etiópia, que continua com o mesmo nome. Era muito mais extenso, historicamente, tanto Put ou Líbia, era toda essa área norte da África. Então, esses elementos. E Gog tem que ser guarda para todos eles. Então, vamos falar de Gog como uma entidade suficiente poderosa para proteger a esta aliança. Hoje em dia temos exatamente isso em aliança. Rússia com essas nações em aliança. E apenas faz 1 ou 2 semanas, China fez aliança com a Rússia militar, econômica e ambiental. Uma aliança que faz um poder que não se pode
entre os homens resistir. Então, também se menciona outros países, Sabá e Dedá, que historicamente é a Arábia Saudita e essas outras nações desta península. E logo menciona-se Tarsis e seus leãozinhos. É essa área da Europa e as Américas. Os europeus foram nas Américas e a história, não? Seus leãozinhos. Estados Unidos, Austrália, pois as Américas. Então, leãozinhos de Tarsis. Outra maneira para descrever nossas nações. Então, esses são os participantes. Os vermelhos vão em aliança contra Israel para aniquilá-la e tomar toda a sua riqueza. Sabes que faz como 8 anos agora, as reservas de gás natural maiores de todo o mundo se encontraram aqui, apenas na costa de Israel. É uma riqueza num dia que utilizamos isso para tudo, não? Mas não só. O petróleo é abundante e fontes de petróleo que maiores de muitas áreas do mundo. Então, há uma grande riqueza, além das outras muitas despojos que podem tomar de Israel. Mas isso é o alvo. E essa aliança de vermelho vai para tomar despojo de Israel e aniquilá-lo. A Pérsia e Irã têm estado a declarar publicamente este propósito já há alguns anos, chamando o presidente atual e o prévio presidente publicamente anunciando que iam aniquilar a Israel. E o mundo pode dizer, são radicais, são uns homens. Não, vais ver que eles estão em liga com essa profecia. Então, mas Sabá e Dedá e Tarsis são países que não são parte desta aliança e somente questionam a Gog. Tu vens com todos estes exércitos para tomar despojo de Israel? Só diplomaticamente questionam, mas não resistam. Era impossível pará-los, a verdade, humanamente falando. Então, Deus, Gog e sua aliança, Israel e aqueles outros países que reconhecem o ataque, mas não fazem nada. Participantes. Então, a identificação dessas pessoas, tentei alistar Deus, o único Deus vivo, todo-poderoso Criador. Ela está contra Gog. O diz 3 vezes no que lemos. Estou contra ti, ó Gog. Gog é terra de Magog, príncipe e chefe de Meshech e Tubal. História bíblica, em Gênesis capítulo 10, versículo 2, Magog foi neto de Noé, segundo filho de Jafé, príncipe, Rosh, sobre seus irmãos Tubal e Meshech, o quinto e sexto filho de Jafé. Então, Meshech
Magog era um irmão na família de Gomer, de Jafté. Estou a confundi-lo. Magog foi o filho que reinava sobre seus irmãos da família de Jafé, filho de Noé. Então, secularmente, a história nos ensina assim. Estamos a referir a diferentes filósofos ou historiadores através da história. Heródoto, em 500 a.C., um filósofo grego acertou que os tribos de Mesec e Tubal compuseram os samaritanos e moscovitas que moravam na província antiga de Pontus, Turquia, o norte da Turquia, no norte da Ásia Menor. Josefos, historiador judaico do primeiro século, acertou que a tribo conhecida como Moshevi e Tobelitos foram fundados por Mesec e Tubal, respectivamente. Também acertou que os gregos chamaram a tribo de Magog por citas, que moravam nas áreas ao norte das montanhas do Cáucaso. Plínio, outro erudito romano do primeiro século, diz: Hiérpolis, saqueado pelas citas, depois foi chamado Magog. Explica que os bárbaros citas foram uma parte principal das gentes que compõem a Rússia. Wilhelm Genesius, acadêmico hebraico do século XIX, acertou que Mesec foi o fundador de Moshi, uma tribo bárbara que morava nas montanhas Moshion, que o nome Moscovo se deriva do nome Mesec. Tubal é o fundador da tribo Tiberini, uma tribo que morava na costa do Mar Negro, ao oeste de Moshi. Insiste que essas tribos formaram o que chamamos atualmente a Rússia. Então, vozes da história referente a essas tribos e áreas, identificando-os como Rússia e Moscou. Então, Pérsia, mencionado nas escrituras, as persas, é claramente Irão, não há dúvida disso. Etiópia continua com seu mesmo nome, mas hoje ocupa muito menos território do que historicamente. Put é a Líbia, que também abarcava mais território antigamente. Gomer foi o primeiro filho de Jafé. Suas tribos ocupavam a maioria da Turquia e uma grande área ao norte do Mar Negro. Togarma foi o terceiro filho de Gomer e também morava na área central e oriental da Turquia. Isso tenho tentado representar aqui. Israel, aos montes de Israel, é a área para ser atacado. Disso estamos todos claros onde está Israel. Sabá e Dedá, os mercadeiros de Tarsis e seus leãozinhos apresentarão uma questão diplomática a esta grande aliança de nações determinados a aniquilar Israel, mas não se envolvem. Parece ser os líderes das nações da Europa, a América, a Arábia Saudita. Tal como estamos a ver na atualidade com a Ucrânia, os líderes atuais dos Estados Unidos, Europa e o Oeste não querem entrar em guerra com a Rússia. Rússia recentemente alinhou-se com a China em aliança militar, econômica e ambiental. E esta aliança Rússia-China não tem ninguém que possa pará-la,
a não ser Deus. Pensamos nos resultados desta guerra, que abarca mais do que não lemos neste capítulo 38 e 39. Mas vamos ler algumas das passagens. Deus eliminará esta grande aliança antissemítica. Então vamos ler versículos 21 e 22 do capítulo 38. Porque chamarei contra ele, contra Gog, a espada sobre todos os seus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio de peste ou de sangue. E uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiveram com ele. E logo em capítulo 39, versículos 4 e 5. Nos montes de Israel cairás. E se lemos os versículos antes, está a falar a Gog. Ele diz, versículo 1, Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meshech e Tubal. E logo versículos 4 e 5. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, disse o Senhor Jeová. Deus eliminará esta grande aliança antissemítica. Segunda coisa, como resultado, todo o mundo sentirá os efeitos desta guerra divina. Capítulo 38, versículo 20. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. E logo, capítulo 39, versículo 6. E enviarei fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. O mundo inteiro vai sentir os efeitos desta guerra. Todo mundo saberá que Deus lutou por Israel. 38, 23. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. E logo versículo 7 do capítulo 39. E farei conhecido o meu santo nome do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Então todo mundo vai saber que Deus lutou a favor de Israel. E nesta mesma passagem, o nome de Deus é santificado. Resultados desta batalha ou guerra contra Gog. Se o fogo que cai sobre Magog e sobre as ilhas, se o fogo que cai sobre Magog e as ilhas é divino,
ou se Deus usa armamento dos homens, é dele por todos os modos. É Deus que está a fazer isso. Deus tem usado pragas sobrenaturais, o dilúvio, Egito, as pragas de Egito, Sodoma e Gomorra, e tem usado impérios, Assíria, Babilônia, os medos persas. Deus os tem utilizado. Ele pode fazê-lo da maneira que quer, mas é Ele quem está a fazer isso contra Gog. Então, seus julgamentos através da história têm sido das duas maneiras, sobrenaturais, e têm utilizado os impérios para seu próprio propósito. O propósito é que Deus seja exaltado perante Israel, tanto todas as nações que têm rejeitado seu senhorio. Deus está a gritar a este mundo de várias maneiras. Eu sou. E o mundo em geral, tristemente, continua a dizer, não, tu não és. Esse é um dos momentos em que o mundo vai reconhecer que sim, ele é. Não quer dizer que vão acreditar nele, que vão curvar o coração nele, mas vão reconhecer seu divino poder e que ele está a favor desta nação de Israel. O possível tempo desta guerra de Gog. Existem opiniões diferentes entre bons irmãos que datam esta guerra em qualquer lugar, desde antes da tribulação até o meio da tribulação. Nós achamos que acontecerá apenas antes da tribulação. Por quê? Seria uma razão crítica que os armamentos do mundo fossem controlados. O mundo inteiro vai sentir os efeitos desta guerra. Os armamentos, raciocínio humano, não? Um controle dos armamentos, que alguma coisa assim não aconteça jamais outra vez. É um raciocínio. Só quem é que controla esses armamentos, não é a questão. E tristemente, nossa história humana, os líderes sempre ficam corruptos e usam os armamentos para seu próprio benefício. Então, uma razão crítica que os armamentos do mundo fossem controlados. Segundo, isso daria razão pelo governo mundial do anticristo colocar-se em marcha. Não é questão que se está a preparar. Podemos ler artigos de tantas fontes e vídeos, ouvir vídeos e ouvir o mundo falar do governo mundial. Há quem está em contra. O ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, está contra o globalismo e o governo mundial. A favor, mas é a Europa, desde a Segunda Guerra Mundial. Não querem outra guerra assim. E um governo mundial que controla armamento que era bom. Muitos pensam, não todos, da Europa. Mas é muito popular no pensar da Europa. Então, entre portugueses também. Então, daria razão para colocar em marcha este governo mundial, que deem a coroa a alguém. Governa-nos. Então,
E isso introduz a última semana, quando ele se manifesta, este líder anticristo. Isso começa a última semana da profecia de Daniel. A terceira ideia, Ezequiel 39, 9 e 10, menciona, depois desta batalha, depois destes soldados são todos eliminados, diz que o armamento da aliança de Gog será recolhido por Israel e queimado em vez de lenha por 7 anos, que faz-nos pensar que é apenas antes do início da tribulação. Nestes versículos lemos capítulo 39, versículos 9 e 10. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas e os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Jeová. E então, ia falando faz uns dias com Juan Carlos, de outro bom irmão, que teve outra opinião do tempo desta batalha. Mas quanto a essa queimar o armamento por 7 anos, essas palavras eu olhei para mim mesmo. A palavra Shiba se lembra das 70 semanas de Daniel. A palavra semanas era a palavra Shabua. Isso é semelhante, mas é outra palavra, que é Shiba, que é hebraico, que significa o número 7. Escrevi em inglês, desculpe. Significa o número 7. A palavra Shabua significava um uso que não usamos em português, setentada, como um particípio do verbo. Isso é simplesmente 7, Shiba. E logo a palavra Shana, hebraico, que significa ano, ou uma revolução de tempo, que sempre essa palavra é usada como ano através do hebraico nas Escrituras. Então, se o tomamos o mais literal, seria 7 anos. Então, 7 anos queimando esse armamento. Então, estamos a pensar que como seja e quais sejam os armamentos que podem queimar, mas utilizam como energia durante o período da tribulação, que é 7 anos. Então, Deus sabe exatamente quando é, mas estamos a ver em Ucrânia o início de uma Rússia confiante e ameaçador, com a aliança do Oeste muito fraca. Não é? Eu posso falar por nossa nação, Estados Unidos, literalmente não temos líder. Temos presidente num vazio. Ele não vai fazer nada, certamente. Até onde chegará Putin com seus exércitos e quem reunir-se-á com ele no processo? É uma opinião, não? Então, o que tem que ver conosco hoje, além de devemos orar por Ucrânia e todos os envolvidos? Estás preparado?
Estás tu preparado por tudo que vem? O precioso de qualquer ideia que pode ser causar temor, podemos estar preparados. Podemos estar seguros de nosso relacionamento com Cristo se estamos dispostos a curvar nosso coração perante Ele por quem é e confiar no que Ele fez por nós naquela cruz e na sua ressurreição. Podemos estar preparados e ninguém quer enfrentar nenhum dia de guerra, destes perigos tremendos que o mundo pode oferecer. Mas não temos que temer isso. Eu não quero sofrer, não quero que a minha esposa sofra, meus filhos sofrem, ou que meus irmãos sofrem. Não. Mas estamos preparados. Porque sabemos aonde iremos quando morremos. Porque Cristo é meu Senhor e Salvador. E eu pertenço a Ele, desde que coloquei toda a fé nele. Então, tu podes estar preparado. Eu estou preparado. E é por causa de Cristo. E a fé que Deus nos dá para depender dele totalmente. Não das nossos méritos, nossas obras, não. Mas pela graça de Deus, nos dá vida eterna por fé no Senhor Jesus Cristo. Então, não é para temer, mas Deus o escreveu com razão. Nos deu esta passagem não só para dizer que saibamos alguma coisa. Não. Ele nos falou do que vem para que estejamos preparados. Então, prepara-se, irmãos. Se tu não és irmão na fé de Cristo, pode ser, se quiser. Falar com Ele e confessá-lo como o Senhor da tua vida. Acredita na sua morte, na sua sepultura, na sua ressurreição. E Deus diz, será salvo. Salvo de quê? Salvo de tudo que vem sobre o mundo. Salvo de tudo que Satanás tem feito e as influências que ele tem criado e as guerras como resultados e o horrível que é sua obra entre os homens. Salvo de tudo isso, salvo da eternidade de condenação por rejeitar acreditar em Jesus Cristo. Salvo. Estar bem com Deus pela eternidade. Salvo. Pode ser. Então vamos orar. Senhor, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, apresentamos este breve ensinamento, esperando que nos ajude como irmãos na fé e que sejamos chamados aos que ainda não te conhecem, para estar preparados e colocar toda a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Opera no nosso meio. Tira de nós o que impede a tua vontade ser feita em nós. Repreenda-nos quando estamos em pecado. Corrige-nos, Senhor. Instrui-nos em justiça.
para que vivamos uma vida que dê testemunho do Teu Filho. E nesses cenários tão horríveis, atuais, simplesmente pedimos a Tua misericórdia. E que nossos irmãos envolvidos em tudo isso acham em Ti seu tudo. Protege-os, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.